Olá, estudantes do 8º ano, tá bom? Muita saudade de vocês. Olha só, a nossa 5ª aula de Geografia. E essa 5ª aula de Geografia, né, é justamente o capítulo 4, a população mundial, tá bom? Então, se não está com o teu livro ainda, dá uma pausa no vídeo, vai buscar o teu livro de Geografia o mais rápido possível e vem assistir a aula, tá bom? Gostaria de fazer uma observação aqui muito importante, pessoal. Não assista, né, às aulas de Geografia ou qualquer outra aula simplesmente por assistir, tá bom? Assista com compromisso. Na sua casa, estabeleça, né, justamente um horário para você estudar. Estuda à tarde, né? Então comece a assistir às aulas, né? Tem uma rotina, estuda pela manhã, estabeleça um horário. Agora é a hora das nossas aulas. Para tudo e começa a assistir com compromisso. Porque assistir para passar o tempo, sinto muito. Pelo contrário, realmente está passando o tempo e você está perdendo. Certo, gente? Já começamos a receber os formulários, né? Alguns alunos estão muito bem e tal, mas outros alunos não está caminhando tão bem assim. Logo, vocês que não estão caminhando tal, né, nas nossas avaliações, o que está acontecendo? Alguns alunos não estão levando as nossas aulas a sério. Bom, pessoal, na página 92 do livro de vocês, né? Desculpe, 82 do livro de vocês, eu tenho a população mundial. Consegui, olha só, consegui encontrar um gráfico semelhante, ou um pouco semelhante do livro de vocês. Observe aqui, acredito que está fazendo uma diferença aí com essa cor, não é? Dá para ver nitidamente essa diferença. Olha só, eu tenho os continentes, certo? Então aqui eu tenho Ásia, América, África, Europa, Oceania, Antártida, certo? Aqui o que destaca nesse gráfico é justamente a Ásia. Olha só a Ásia. Olha o tamanho dessa população, pessoal. Olha só, toda essa parte aqui vermelha, olha só. É a população da Ásia. É uma super mega população. E tem aqui um contraste, não é? Olha só a Oceania. Olha a Oceania, como é que está. Certo? E tem um contraste aqui muito interessante sobre a Ásia e a África. Certo? Logo, se aqui eu não tenho um controle de natalidade, né, nascem pessoas aqui de uma forma extraordinária. É uma explosão populacional. E aí vem uma parte filosófica, geográfica, uma análise que a gente pode fazer. Se aqui nascem pessoas, não tem nenhum tipo de controle, né, de natalidade, breve vai ultrapassar essa população aqui. É onde você se engana. Ok? A diferença é que essa população aqui está nascendo e está permanecendo viva. Aqui está nascendo e está morrendo. Entenderam? Porque nunca vai ultrapassar essa população, esse continente, a população desse continente, África, nunca vai ultrapassar esse. Por quê? É muito proporcional o número, né, de nascidos e o número de pessoas morrendo. Tá bom? Aqui não. É também uma realidade do mundo. Mas o número de pessoas que nascem aqui, né, lembre-se que eu estou trabalhando também aqui com países também desenvolvidos. Eu tenho aqui nesse continente China, Japão, principalmente nas áreas da medicina, tá bom? A assistência da medicina. Então, quando você tem um desenvolvimento na área da medicina, é claro que essas pessoas irão nascer e irão viver, e muito, expectativa de vida, e muito. Aqui não. Nascem muito mais do que aqui, porém morrem.
Tá bom? Então é um peso, né? É o mesmo peso e a mesma medida. Então só fica nessa rotatividade. Nasce muita gente, mas também morre muita gente. Certo, pessoal? Vamos seguir? Na página 82, observe aí que eu tenho alguns números. Observe que essa tabela, a fonte dela é justamente a ONU. O ano 2014 para 2020, esses números aqui mudaram de uma forma terrível para mais, tá bom? Então observe aí a Ásia, a sua área, o seu número de países e a sua população, tá bom? Agora, algo muito interessante nessa tabela. Observe a Antártida, a sua área, o número de países é 0 e o número de habitantes também é 0. Tá bom? A gente vai discutir justamente, né, o que acontece, não é, com esses números zerados aqui, o porquê. É a natureza impondo a sua lei, certo? Vamos seguir. Aí eu tenho aqui a população da Europa. Já para a gente começar a se habituar, eu tenho um mapa mundi e eu tenho aqui, ó, a Europa. Já para a gente começar a se habituar com isso, pessoal. 8º ano, não esqueça, se cair alguma avaliação, localize os continentes. Já estou dando uma ajuda aqui, ó. Olha só, o mundo e a localização da Europa. Certo, pessoal? E essa população europeia, quais são as suas principais características? Vamos seguir? Eu tenho aqui, ó, lembrando, isso aqui é nada menos, nada mais do que um resumo que está no livro de vocês, tá bom? Página 83 e 84, tá bom? Então, o que foi que eu captei, né, dessa leitura do livro de vocês? Aproximadamente 750 milhões de habitantes, tá bom? No dia da leitura, no dia da captação desses dados, certo? E 72, olha só, 72 habitantes por quilômetros quadrados. Tá bom? Então eu tenho 1 quilômetro quadrado, vivendo naquele quilômetro quadrado, 1000 metros por 1000 metros, eu tenho 72 habitantes. Um continente pequeno, mas com um número absurdo de pessoas, certo? A população é formada por etnias como anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos e latinos. Predomina a população branca. Lembra, né, quando houve a invasão, a invasão é certa, o descobrimento não sei de quê, o descobrimento do Brasil, lembra a classificação? O homem branco chegou aqui, homem branco referente ao europeu, porque a população que predomina nessa área é justamente branca. E a gente já discutiu, inclusive até coisas que fogem da nossa área, até com relação à genética. Porque a cor daquela população é branca e a cor daquela população é preta. Ok? Lembra que a gente tinha feito isso na sala, se eu não me engano, 7º e com certeza 8º ano, certo? Irregularidade na distribuição da população no território. Ela não está distribuída, né, de uma forma igualitária. Tem muita gente em um local e quase ninguém em outro, certo? E o porquê disso? A natureza. No caso da Europa, tem regiões montanhosas e regiões muito frias. Então o que é que as pessoas fazem? Saem dessas regiões e vão para outra que é melhor para a convivência, certo, pessoal? Maior parte da população na região centro-ocidental, no centro, no lado ocidental, ou seja, são as regiões mais propícias. O clima nessas regiões temperado, predominância, clima temperado, ou seja, a característica do clima temperado. As 4 estações do ano são bem definidas. Vazio demográfico na parte norte. Pega o mapa,
tá bom? Volta um pouquinho. Pega o mapa da Europa. Observe o que é que tem na região, na parte norte da Europa. Gelo. Está próximo, muito próximo do Polo Norte. Tá bom? Fator preocupante é o envelhecimento da população. Opa! Ô professor, mas o senhor falou em aulas anteriores que a população da Europa tem uma perspectiva de vida muito alta. Não menti. Sendo que tudo que é bom tem o seu lado ruim. E tudo que é ruim tem o seu lado bom. Qual é o lado bom da expectativa de vida? Autodesenvolvimento, saúde excelente, educação extraordinária, segurança excepcional. Qual é o lado ruim? As pessoas começam a viver muito, a mão de obra começa a ficar envelhecida. Os velhinhos, imagine os velhinhos indo trabalhar, não tem como. Outra questão também muito importante, a população lá tem uma formação extraordinária, logo eles planejam as suas famílias. Tem casal que não tem nenhum filho, tem casal que só tem um filho. Quem é que vai substituir os velhinhos lá nas fábricas? Ok? Então passa a ser um fator muito preocupante para eles. Estão sofrendo bastante, junto com eles os chineses, japoneses, certo? Incentivo, devido a isso, olha o que aconteceu, incentivo do governo para os casais terem mais filhos. Opa, estou preocupado com a África, que tem muita gente com muitos filhos. Aqui, o desejo deles são esses. Pessoal, pelo amor de Deus, casem, tenham filhos, senão a gente vai falir. Entenderam? Cada realidade, uma nova história. Ao ponto deles criarem bônus bebê. Olha só, um casal que tem um bebê e começa a ganhar um bônus e o governo bate palma para eles, porque eles estão precisando de mão de obras novos, adolescentes, jovens. Olha só que interessante. De um continente para o outro, realidade. Enquanto um continente está sofrendo com alto índice de nascimentos, outro continente quer aumentar esse índice. Veja só que interessante. Por isso que eu amo geografia, porque ela faz justamente essa análise. Vamos seguir? Olha só, a população asiática, do continente asiático. Novamente, o mapa mundi, estávamos aqui. Olha a Ásia, ok? Olha o continente asiático. Certo, pessoal? Vamos ver suas principais características. Página 84. Vamos seguir? Olha só. Mais da metade da população mundial está neste continente. Pessoal, eu não estou falando da metade da população mundial. Eu estou falando mais da metade da população mundial está neste continente asiático. Quantas pessoas existem no mundo? Você multiplica por 2 a população da Ásia e adiciona mais alguns milhares, tá bom? De pessoas. Observe, um continente super mega, é uma quantidade absurda de pessoas, tá bom? Olha só, quem aparece lá em destaque? China, Japão e Índia. Misericórdia. Né? Tem os maiores números populacionais. A Índia, por exemplo, já observaram o trânsito da Índia, é um inferno. Agora, dá um pausa nesse vídeo, abre outra aba aí na tua internet, tá bom? No teu aplicativo de internet e observe, trânsito na Índia, pode colocar assim, dá até pânico de assistir, só assistir, imagine viver, e eles acham aquilo normal, observa aí rápido, tá bom? Outra característica, distribuição irregular da população no território. Ô professor, qual vai ser o momento que a gente vai ter uma distribuição regular? Em nenhum momento. Por quê? É a natureza que vai dizer. Quando ele diz irregular, muita gente em uma área, quase ninguém em outra área. O porquê isso acontece? Fatores naturais. Áreas sem água, áreas muito secas, áreas muito geladas. Tá bom? Então, para onde a população vai? Para um território mais propício. O que é esse território mais propício? Clima, que dá para sobreviver, desenvolvimento industrial e assim por diante, tá bom, pessoal? Taxa de natalidade alta,
e mortalidade baixa. O segredo, o porquê essa superpopulação, olha só, natalidade alta, nasce muita gente. E na hora de morrer, ninguém quer. Aí é claro que vai ficar uma super mega população. Está nascendo gente de tudo que é jeito. E na hora de morrer, o que é a morte? Não quero nem saber dela. Ok? A maior parte da população na zona rural e caminhando para as zonas urbanas. Aqui é onde está o erro. Sai êxodo rural da zona rural e vai para as zonas urbanas. Eu aposto que você já verificou o vídeo aí do trânsito na Índia. Imagine só como estão essas cidades abarrotadas de pessoas, certo? 3 grupos, né, que fazem partes, né, 3 grupos originais para formar essa população, tá bom? Os mongoloides, negroides e caucasianos. Né? Então é a base dessa população, certo, pessoal? Aí eu tenho uma atividade na página 85 até a página 86, certo? Não deixe de fazer, bem pouquinho, tem apenas 4 quesitos. Vamos seguir? A população africana, mapa mundi, olha o continente africano, certo, pessoal? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui as principais características, também retiradas do texto, do livro de vocês. Eu tenho os mais precários indicadores sociais do mundo. Indicadores sociais, pessoal. Segurança, saúde, tudo que você possa imaginar que é de bom. Lá, tudo péssimo. Ok? 930 milhões de habitantes. Essa contagem foi feita, não é? 2 anos atrás. Então observe a data do livro, as legendas, tá bom? A última legenda que eu vi aqui no livro 2014, 2010, está em 2020. Alterou aqui, tá bom? Maior parte da população em terras férteis e com rios. Logo, qual é a outra característica? Distribuição irregular. O porquê a população procura terra fértil e rios. Olha só, certo? Passando por um grande processo de urbanização. Isso aqui é que vai acabar com a África. Um grande processo de urbanização. As pessoas ainda não se adaptaram direitinho com o meio natural. Vai se adaptar com a cidade. Estão sendo obrigados a se adaptar com as cidades. Estão morrendo no campo. Imagine nas cidades. Certo? Maior taxa do mundo de mortalidade e natalidade. Lembra que eu falei? Nasce muitas pessoas e morrem ao mesmo tempo. Por quê? Indicadores sociais precários. Sofre com a fome e AIDS. As 2 principais mazelas do continente africano. Certo? Ponto que agrava a miséria neste continente é a crescente taxa vegetativa. O que é essa taxa vegetativa? Número de nascidos e número de pessoas que morreram. A diferença desses 2 números é a taxa, né, que a gente chama de vegetativa, muito alta, certo? O outro ponto também muito importante, pessoal, segundo a ONU, mais de 23 milhões correm o risco de morrer. Não é de coronavírus. Fome. Mais de 1000 línguas faladas nesse continente. Observe a riqueza cultural que tem nesse continente. Observe a riqueza. O continente africano, pessoal, ele não é miserável. Deus não quis que o continente africano passasse a ser considerado como miserável. Você sabe qual é o câncer, a doença e a miséria que tem nesse continente? É algo chamado de homem e política. Homem e política. Isso aqui tudo tem jeito. Tudo tem jeito.
Todos eles têm jeito. A mesma coisa acontece aqui no sertão do nosso estado. Pode viver no sertão lindamente. Aí vocês, vê no comercial, vê na TV, né, o apresentador, SOS Sertão, oh meu Deus, bora ajudar. Ajudar como? A gente vai levar roupa e comida. Não é ajuda. Sabe por que não é ajuda? Porque vai ficar dependente diretamente disso. Sabe qual é a verdadeira ajuda? Educação. Leva a educação para o sertão, leva uma educação verdadeira para a África e você vai ver, dentro de 10 anos, essas pessoas nunca mais sofrerão. O cristianismo é a religião predominante desse território. Vamos seguir? A população americana, já estamos aqui na nossa casa, olha só o mapa mundi, olha a América, ok pessoal? Vamos seguir. Olha aqui as principais características no livro de vocês, tá bom? A ocupação populacional de forma irregular. Aí, novamente, por que de forma irregular? Existem áreas, por exemplo, a Amazônia, né? A grande parte da população não consegue viver lá. E aonde está a maior parte da população? Na área litorânea. O porquê da área litorânea? Primeiro fator, foi a primeira, principalmente, né, aqui no Brasil, foi a primeira área de contato com o homem branco, lembra lá a Europa, tá bom? E também, atualmente, porque essa área é uma área de atração, porque é uma área de desenvolvimento industrial. Aonde tem desenvolvimento industrial, ou qualquer outro tipo de desenvolvimento, a população se sente bem, logo é atraída para essas áreas. Porção central e oeste, países desenvolvidos. Menor crescimento populacional. Os países desenvolvidos têm um crescimento, olha só, a sua população cresce lentamente. Já os países subdesenvolvidos com maiores crescimentos populacional, ou seja, países ricos, eles começam a planejar as famílias. Países pobres, devido à falta de educação, olha só a população, uma explosão populacional, tá bom? E isso tem sequela na economia e assim por diante, certo? Países ricos, por exemplo, Estados Unidos, teve um rápido crescimento populacional, tá bom? As pessoas começaram a se sentir bem. As famílias agora começaram a crescer, porque se sentiram apoiadas, se sentiram seguras, né, nas suas áreas econômicas e assim por diante. Países latino-americanos, vocês já conhecem, são países pobres, tiveram aumento explosivo em sua população. Países ricos teve aumento, controlado. Países pobres, olha só, explosão, de tudo que é jeito. Como foi que cresceu? Ninguém sabe, só cresceu. Vamos seguir? Principais problemas. Na América pobre, mal distribuição de renda. Não é novidade para a gente. Saúde pública, misericórdia. Está sofrendo agora. Agora puxar o lençol. Natalidade alta e expectativa de vida baixa. Nascem muitas pessoas e para viver? Não pretendo viver não, só nasci, eu não sei o que é ainda da minha vida. Veja só, pessoal, a gente já debateu na sala de aula. Camarada, olha, não tem o que comer. Não tem uma escola boa. Segurança só de Deus. Saúde divina. Qual é a expectativa de vida que tem aqui na Terra? Nenhuma. Vamos seguir? Já a população da Oceania. Mapa mundi. Olha a Oceania. Tá bom? Vamos seguir. 38 milhões de habitantes. Segunda menor população entre os continentes. Maior parte da população são residentes em áreas urbanas. Certo? Tem 14 países. É pouco povoado. Países com realidades econômicas diferentes. Sim, na Oceania. Tem países que estão desenvolvidos, coisa linda, maravilhosa, e tem países que estão também em estado de miséria.
realidades diferentes. Vamos seguir? População da Antártida. Olha só, mapa mundi, Antártida. Ártico. Ok? Antártida. Certo? Vamos seguir? Antártida ou Antártica? Né? As duas palavras, os dois termos, elas estão também corretas, certo? Mais de 14 milhões de quilômetros quadrados e no inverno aumenta, vai para 26 milhões de quilômetros quadrados, devido ao quê? O gelo. Tá bom? Quando chega no inverno, essa proporção do território aumenta devido às geleiras, certo? 98%, olha só, formada por camadas de gelo com espessura de aproximadamente 2 quilômetros. Desculpe, né? 2 quilômetros. Gente, a espessura do gelo, 2 quilômetros. Né? Então, pergunta ao teu papai e à tua mamãe, né, uma referência aí. Da tua casa, até onde é 2 quilômetros aproximadamente? Quando você descobrir, você imagina um bloco de gelo com essa espessura, certo? 70% das reservas de água doce do planeta está lá. Agora vem uma explicação. Os Estados Unidos estão com seus cientistas lá na Antártida. Aí você pergunta, sim, professor, mas eu vi na tabela anterior que é 0 habitantes, não tem habitantes nenhum. As pessoas que estão lá são apenas cientistas do mundo todo, a maior parte dos Estados Unidos. Descobriram por quê? Não é apenas estudar ciência, é garantir, né? Isso aqui. É garantir o petróleo, é garantir o gás, que essa área é riquíssima nisso aqui. Não sejam inocentes, pessoal, tá bom? O livro ele não vai entregar tudo de bandeja, interpretação textual, certo? Vamos seguir? Dificuldades de habitação nessa região. Altitude média de cerca de 2.000 metros no nível do mar. Ventos atingem velocidades de 200 km por hora. Quando tu está andando com teu pai na BR, o máximo que ele pode andar dentro da lei é 100 km por hora. Viu que velocidade? Viu como os postes e as árvores passam na janela do carro? 100 km por hora. Imagine 200 km por hora. Que força tem esse vento, tá bom? Olha só que interessante. Nossa, que calor, o verão aqui no Nordeste. Olha o verão na Antártida. 0 grau. Quentinho, para dizer o contrário, né? Achou muito frio? Olha o inverno. Menos 80 graus Celsius. Certo? Dá para conviver aqui de boa? Tranquilo, não dá não? Dá para passar umas férias aqui legal. Vamos seguir? Mesmo assim, 4.000 pessoas no verão. Que pessoas são essas? Pesquisadores. No inverno cai absurdamente. 800 pessoas. Que pessoas são essas? Pesquisadores. Certo? Vamos seguir? A localização. Polo geográfico sul. Parte sul do nosso planeta. Latitude 90 graus. Quando você pegar o mapa, principalmente, né, o globo terrestre, você vai observar que tem várias linhas. Aí começa na linha do Equador, 0, né, 60, 80, 90, tá bom? Banhado pelos oceanos. Esse continente é banhado pelo oceano. Olha só, ao mesmo tempo. Atlântico, Pacífico e Índico. Vamos seguir. E a vegetação? Olha só, pouco diversificada. Certo, pessoal? Ou seja, uma região muito fria. Lembra que quem vai determinar a vegetação é o clima, o relevo é o clima, o tipo de solo, o clima. Nessa situação, o clima aqui é muito rigoroso, logo não é tão diversificada como as nossas florestas aqui, né? A Atlântica e a floresta amazônica, certo? Vamos seguir. Da mesma forma, pessoal, é também a diversificação, né, na área da fauna, tá bom? Risco devido ao descongelamento. Quais são os riscos? Né? Então eu tenho aqui terrenos, solos congelados.
né? Sempre foram congelados. A partir do momento que tem um aumento dessa temperatura, esse solo ele começa a descongelar. Essas plataformas de gelo também começam a descongelar. Tendem o nível do mar a aumentar. E tem outra coisa também grave. A partir do momento que esse solo começa a descongelar, ele tem matéria orgânica ali presa. O descongelamento ele começa a soltar esse gás. E esse gás vai para a camada atmosférica e começa a contribuir mais ainda para o aquecimento do nosso planeta. Tá bom? Vamos mais adiante. E aqui eu tenho as atividades da página 94 e 95, pessoal. Tá bom? Muito fácil, né? Poucas páginas, certo, pessoal? Então, por favor, façam a leitura também do que a gente acabou de explicar, pessoal. E aqui está o e-mail de contato: rubensgeografia.prisma@gmail.com. E não esqueça, não perca a fé. Até mais!